Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E o tema deste programa é o cancro. Cancro, uma jornada corajosa de superação e transformação. E começamos exatamente com o lema desta associação, a Associação Amigos do Peito, que é ajudar hoje para que o amanhã seja possível. Esta associação começou em 2008 e está sediada em 2 locais, no Hospital Santa Maria e no bairro Padre Cruz, em Lisboa. A única fonte de receita são os donativos e algum mecenato, não é? Que facilitam o acesso aos hospitais e dão apoio a quem dele precisa. E esta associação dá palestras, tem terapias de grupo, dão apoio jurídico, nutricional e psicológico. Disponibiliza ainda próteses mamárias e capilares e outros acessórios que são necessários nestas situações. Os corpos sociais são constituídos por profissionais e voluntários que já passaram pela mesma situação. Eu vou ter a oportunidade de agradecer à nossa convidada quando estiver ali na nossa sala de estar, mas já agradeço aqui a sua presença, a doutora Emília Vieira, médica cirurgiã oncológica, que vai falar sobre este tema. Mas não sem antes, obviamente, também rezarmos, não é? E hoje rezar por este tema tão especial e também dizer-vos que estará agora connosco, já a seguir, na nossa rubrica, alguém muito especial em estúdios, especialista em logoterapia, jornalista e consultora de imagem. É autora de um artigo científico cujo tema é A Beleza como Caminho para o Sentido. Reflexões sobre a ótica da logoterapia e análise existencial. Este artigo deixa-nos uma proposta para futuros investigadores, sugerindo que seja desenvolvido um estudo empírico, por exemplo, com mulheres pacientes de cancro de mama ou do colo do útero, que se veem com aquela habitual, não é, realidade humana, não é? É sempre normal que a nossa autoestima baixe, não é? E que sintamos, não é, nós mulheres nestas situações, falta, não é, de ressignificar aquilo que estamos a viver, não é? E é perfeitamente humano e normal podermos não conseguir nos sintonizar ou voltar àquilo que era o sentido da nossa vida. E para isso temos então a graça da autora deste artigo estar aqui connosco, a Graciela Reis. Ela é minha irmã de comunidade, e já vamos falar com ela, mas vamos então entregar este programa a Santa Águeda. Ela que é a santa padroeira de quem sofre de doenças da glândula mamária e das mulheres com cancro de mama. Santa Águeda e os pedidos de cura por cancro de mama são imensos e que levam as pessoas a recorrerem à sua intercessão, não é? É também a história desta mártir, não é? Mártir nascida no século III, em Catânia, na Sicília. E esta santa era considerada uma bela mulher de família nobre. Ela quis consagrar-se a Cristo na pobreza e na castidade. Então, rezemos, pedindo intercessão desta santa por todas as mulheres com câncer de mama. Ó gloriosa Virgem Mártir, Santa Águeda, que para não trair a fé em Jesus Cristo, preferiste ter os seios arrancados no martírio e miraculosamente curados na prisão. Olha por teus filhos que, cheios de confiança, se dirigem a ti. Tu que soubeste conservar-te íntegra diante de Deus. Liberta-nos da tentação de trocar a nossa fé por valores passageiros que nos afastam de Deus. Jovem que foste, livra os nossos jovens das drogas, do consumismo, da prostituição e de todo o tipo de exploração. E como disseste ao torturador, não te envergonhas de mutilar na mulher
o que a tua mãe te deu para dele tirares o alimento. Livra-nos de todos os males da mama, para que, a cada dia, vivendo como verdadeiros cristãos, possamos dizer contigo: tenho na minha alma os seios íntegros, com os quais nutro todos os meus sentidos, que desde a infância consagrei a Cristo Jesus. Amém. Então, depois deste momento de oração, e enquanto eu me dirijo aqui para junto da Graciele, vamos assistir a uma peça sobre o tema deste programa, que é Como se deteta o cancro da mama. O melhor método para se diagnosticar precocemente o câncer de mama é a mamografia. Por meio dela, podemos identificar a doença antes mesmo dela se tornar palpável. Este exame é indicado principalmente para as mulheres acima de 35 anos, pois antes dessa idade, a imagem mamográfica não apresenta boa definição. Nesses casos, o mastologista pode solicitar outros exames, como a ultrassonografia e a ressonância magnética. E lembre-se, o autoexame é de extrema importância e deve ser realizado uma vez por mês. Então já estou aqui com a Graciele. Olá, Graciele, olá, bem-vinda. bom dia. Bom dia. A gente joga aqui em vários campos, vários papéis aqui, né, na TV Canção Nova, agora Exato. como convidada. Então, pronto, é um gosto, não é, estar aqui contigo. Acho que deve ser a primeira vez nesta situação. Sim, sim. Mas obrigado por estares connosco e por vires falar também de algo tão nobre, não é, associado a este tema. Já estiveste várias vezes neste programa, és inclusivamente também apresentadora, mas além dessa missão é jornalista, historiadora, consultora de imagem e também especializada em logoterapia. Eu vou pedir que nos expliques rapidamente o que é logoterapia. Bom, é um assunto que me toca muito e a logoterapia é uma das abordagens da psicologia que fala sobre o sentido de vida, a psicoterapia do sentido de vida, em que, mediante a sua liberdade e responsabilidade, o ser humano, apesar de qualquer situação que venha passar, da sua história, é capaz de superar, de transformar toda e qualquer situação fazendo uma escolha. Não, eu me decido, me aconteceu isso no passado, na minha vida, os traumas, as feridas, mas pela a nossa dimensão espiritual, nós somos capazes, né? Porque a logoterapia trata o físico, o psíquico e o espiritual do ser humano. Então, mediante essa nossa capacidade, que é somente dos seres humanos, a gente pode dar uma resposta diferente a qualquer situação da vida. E em que momento é que pensaste, não é, escrever este artigo, não é? Sei que é fruto da pós-graduação que tiraste, não é? Isso, o trabalho final. Então, falar da beleza se tornou uma missão para mim, né? De ver como a gente, contemplando a si, nós que somos imagem e semelhança de Deus, contemplando o outro, contemplando a natureza, aquilo encontra espaço no nosso interior de uma forma que nos faz tocar realmente no nosso espírito, naquilo que é mais humano, quando a gente faz ou cria, a gente contempla ou cria a beleza, aqueles que são artistas, aqueles que são artesãos, como aquilo encontra uma dimensão dentro do nosso ser que nos faz ter um suspiro, um alívio mediante as situações da vida, quaisquer que sejam. E o artigo em si não é forma também, cada pessoa pode apresentar a capacidade de transformar uma tragédia pessoal num triunfo. Também Isso. Aborda essa dimensão. É uma das frases do Viktor Frankl, que foi o idealizador da logoterapia, e todos nós podemos, né, como você bem disse, transformar qualquer tragédia num triunfo. Temos esse potencial único. E quando eu tratei de beleza do artigo, né, um dos trechos que eu coloquei até foi a Associação Amigas do Peito que me inspirou. De propor, assim, com pacientes, experiências como o teste de coloração pessoal, para que seja um resgate
da sua autoestima, vendo assim pelos tecidos, né? A Marta já fez o teste de coloração. Já vi. Então, vendo assim, com esses tecidos, a gente faz o teste e vai comparando quais são as melhores cores para o nosso tom de pele. E aí eu pensei, nossa, assim, é uma experiência que um dia até eu gostaria de realizar, que seria interessante para... ali naquele cuidado com a beleza, cuidado consigo mesma, como isso pode ajudar pacientes, né, com cancro, mulheres que nos assistem, que passam por essa problemática, que todas nós, é possível de acontecer com todas nós. Sim. Que propostas são dadas para pessoas, por exemplo, com depressão, crises de ansiedade e também o cancro? Sim, com certeza a parte física, assim, a doutora vai falar muito melhor do que eu, mas eu me atenho em algo simples, né? A gente buscar treinar o nosso olhar para contemplar a vida, para ali vendo quem nós somos, né? Imagem e semelhança de Deus, mas contemplando aquilo que Deus criou. A gente é possível a gente resgatar assim um sentido de vida, a gente tentar olhar de fora, um pouquinho de fora o problema, né? Tentar enxergar um pouco de fora para vermos assim que aquele sofrimento pode nos fazer crescer muito, pode nos fazer amadurecer muito, né? É como um trampolim, digamos assim, que a gente está ali naquela pressão, né? Do trampolim. Mas a gente precisa dessa pressão para pegar um impulso e ir adiante, mergulhar na piscina e ter aquela liberdade, né? Vamos dizer assim, de que experimentam os nadadores. Muito bem, Graciela. Já voltamos depois na segunda parte para vermos e experimentar também aquilo que acabámos de falar, Sim. não é? E que pode ajudar esta fase da mulher e que não podemos dizer que só acontece às outras, não é? Pode acontecer qualquer uma de nós. Muito bem, então eu vou voltar aqui para a conversa com a nossa convidada e depois voltamos a falar, a vir aqui a este cantinho, falar e ver, não é? Aquilo que falámos com a Graciela. Então já estamos aqui com a doutora Emília Vieira, a quem eu agradeço agora, sim, frente a frente aqui na sala, pessoalmente por estar no nosso programa a falar deste tema. É com muito gosto que recebi o vosso convite. É médica cirurgião oncológica e especialista em mastologia e presidente da Associação Amigas do Peito. Exatamente. Como é que começou a sua ligação a esta associação? Começou com a sua fundação. Eu trabalho no Hospital de Santa Maria, onde é um dos locais onde mais se trata cancro de mama em Portugal. E notávamos, que tanto eu como outros colegas, como as próprias doentes, que havia necessidade de algo mais que não o tratamento médico. Tinha que haver um local onde tirassem dúvidas, onde pudessem falar com alguém, onde conhecessem outras mulheres que já tinham tido a mesma doença, onde pudessem fazer os primeiros exercícios que mostrassem que o seu braço do lado da mama operada não tinha ficado afetado. A necessidade de partilhar com outras mulheres também e nesse sentido eu procurei arranjar ali um polo até da Liga Portuguesa contra o Cancro que não se chegou a realizar e como tal nós, um grupo de pessoas, fomos 49 os primeiros, entre profissionais de saúde, funcionários do centro hospitalar e doentes, que resolvemos fundar esta associação nesse sentido. E, portanto, no dia 11 de abril de 2008, foi feita a escritura de constituição no Conselho de Administração do próprio Hospital Santa Maria. E, a partir daí, foi trabalhar e começar a programar as coisas no sentido de ajudar as muitas mulheres que todos os dias vinham ter connosco com alguns problemas ou outras, ou pessoais, ou até familiares, ou relacionados com dúvidas que tinham em relação ao tratamento. Sim. Inúmeras coisas. Assim nasceu a Associação Amigas do Peito, né, como um grupo
de apoio, no como fundo, um grupo de não é? apoio. Que é tão Nós, importante nestas os primeiros anos trabalhámos um bocadinho no corredor, trabalhámos um bocadinho no meu gabinete de trabalho, até que em 2016 o então administrador do centro hospitalar, que é agora o atual também, o Dr. Carlos Martins, perguntou-me, chamou-me... Eu de vez em quando perguntava se ele tinha algumas instalações onde nós pudéssemos ter a nossa sede. E ele então chamou-me e perguntou-me se eu queria um armazém que estava desativado. E eu disse que sim. De maneira que falei a amigos, tenho amigos engenheiros, que conhecem outros que são arquitetos, conhecem outros que são construtores civis, conhecem outros que são fornecedores, e assim foi feitas as obras e o que é hoje a Amiga do Peito. E quantos associados têm hoje as Amigas do Peito? Ronda perto de 1.500 associados, dos quais, na verdade, em termos... São de Lisboa, não são assim tantos. Nós trabalhamos, sendo o Hospital de Santa Maria localizado em Lisboa, recebemos doentes mais ou menos até à zona de Leiria, Torres Vedras, Caldas da Rainha, e também recebíamos até à zona do Algarve. E recebemos também doentes dos países PALOP. Portanto, temos uma grande panóplia de doentes, o que de alguma maneira nos enriquece também, nos enriquece com tão grande número de associados, e que procuramos dar o nosso melhor no seu tratamento. O facto digamos assim, desse alargamento, não é, de tantos associados, como falou, é essa realidade que disse que se deve esse número significativo? Sim, porque nossos associados não são só mulheres com cancro de mama. São também familiares, são também amigos, são também todos aqueles que as acompanham e que acabam por se tornar nossos associados. Já agora, dizer que a inauguração das novas instalações decorreu também coincidentemente num dia 11 de abril, e tivemos o seu cardeal emérito, Dom Manuel, que nos abençoou e que nos apadrinhou as nossas instalações, o que nos dá logo também uma grande calma para nós trabalharmos. Estamos abençoados. Sim. E isso dá-nos logo uma capacidade de trabalho diferente. É verdade. Assim nascem também estas obras, não é? Que Deus também suscita para ajudar os outros. Nós fazemos inúmeras coisas. Primeiro que tudo, temos apoio psicológico. Temos 2 psicólogas que dedicam um dia da sua semana a trabalharem connosco. Temos depois nutricionistas, temos também cirurgiões, temos também outros funcionários do hospital que também nos ajudam como voluntários, em termos de voluntariado. O que é que nós também fazemos? Fazemos visitas a doentes internados. Estas visitas são visitas que são sempre por voluntários que já tenham tido cancro de mama. Sim. Já tenham tido, porque é importante a imagem, é importante o exemplo. Claro. Portanto, uma mulher se vai ser operada de cancro de mama, é importante falar com outra que diz: eu também ultrapassei a situação, também fui operada. E depois há sempre dúvidas: então, e correu bem, não correu? Quanto tempo é que demorou? Quando é que começou a sua vida ativa? E isso, se for uma mulher que já teve cancro de mama, dá uma série de informações que outra não sabe dar. Claro. Só quem passa sabe se colocar no lugar do outro que também está a passar, não é? E depois temos outro tipo de voluntariado, temos quem nos ajude na contabilidade, temos quem nos ajude na formação de voluntários, temos quem nos ajude nos corpos sociais. Ou seja, é uma importância de várias dimensões necessárias na associação, e daí a importância de voluntários de várias vertentes, não é? Nós fazemos as nossas bancas, a nossa angariação de fundos, também temos que ter outro tipo de voluntariado. Claro. Portanto, além do voluntariado que
joga com as mulheres que, na verdade, têm cancro de mama. Temos outros voluntários que não têm cancro, mas que querem colaborar connosco nas diferentes formas da associação funcionar. Claro. Temos um professor de ginástica que vai uma vez por semana também nos ajudar. Temos criamos uma oficina de arte-terapia para as pessoas que começam a costurar. É uma das coisas que muitas vezes se pergunta quando é que posso começar a mexer o braço, quando é que posso começar a fazer exercício, quando é que posso começar a cozer, fazer pequenas coisas. Temos uma oficina também de azulajaria, portanto, a fazer pintura. E depois temos, na verdade, o grande aspecto das psicólogas é fundamental. Porque nós damos apoio quer aos doentes, quer aos seus familiares. Pois, é importante toda a família. Por vezes, o familiar também não sabe como é que há de lidar com a situação, como é que há de falar, como é que há de assumir até. Como é que há de assumir? Será que a minha filha teve, que a minha mãe teve e eu irei ter? Sim. Percebe? Há uma série de dúvidas depois que se põem e que é importante. Temos também a chamada Via Rosa, que nós batizamos de Via Rosa, que é uma mulher que descobre que tem cancro de mama. Não sabe bem onde há de ir naquela altura. Há de ir ao IPO, há de ir aqui, há de ir acolá. Vai às amigas do peito e nós orientamos. Olha, dada a sua residência, ou dado isto, ou dado aquilo, a sua indicação é para aqui. Ou nós, então, podemos canalizar para dentro do Hospital de Santa Maria, na medida em que a doença oncológica não tem área de residência. Portanto, nós tanto tratamos pessoas do Porto como o Porto trata pessoas nossas. Nós temos doentes que, por exemplo, com o seu problema da mama, mudam-se para o pé da filha que vive no Porto. E nós passamos o nosso relatório, tudo o que se passa, e essas pessoas são tratadas no Porto. Assim como se passa pessoas que vêm para cá. Claro. Portanto, a doença oncológica tem esta particularidade. Não tem área geográfica. Como tal, pois estamos abertos a quem nos procurar também nesse sentido. Além disso, como eu falei há bocado, temos também muitos doentes dos países PALOP. Sim. Tendo muitos doentes dos países PALOP, temos muitas mulheres deslocalizadas. Que colher. Estão cá com família, mas que a família recebe bem 2, 3 meses, mas depois ao fim de 6 já não sabem o que é que lhes vão de fazer. E uma doente oncológica vem para Portugal para se tratar, mas nunca está cá menos de 6 meses a 1 ano. Claro. E só depois é que irá para o seu país e virá às consultas de vigilância. Claro. Mas imaginemos que são pessoas com estadios avançados de cancro da mama. E que hoje em dia temos tratamentos e que elas se mantêm 4, 5, 6 anos cá. Como é? Vivem de como? Sim. E nesse sentido, por vezes, encontram-se sem ninguém que as possa apoiar. E nesse sentido, criámos uma casa de acolhimento com a ajuda de pessoas do bairro Pato Cruz, em Lisboa. O bairro Pato Cruz é um bairro que está em requalificação. Foi considerado o primeiro bairro social da Europa, do pós-guerra. E agora está em requalificação e de maneira que nós conseguimos uma dessas casas que estava vazia e que até estava ao serviço da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, do bairro Pato Cruz. E, entretanto, temos capacidade para 3 mulheres. Ali agora vamos ter outra que a Câmara já nos cedeu, para mais 4 mulheres, porque, infelizmente, só para países PALOP, só pessoas que são de São Tomé, Guiné, que são países em que, na verdade, as doentes vêm sempre num estado muito avançado da doença. Cabo Verde é, para mim, o país que melhor ainda recebe cá os seus doentes. Dá-lhes uma mensalidade para alimentação e uma mensalidade para habitação. Sim. E temos sempre lista de espera. Sempre. Portanto, achamos que a nossa existência foi muito bem pensada e penso que nasceu na hora certa e que veio de alguma maneira a tapar uma área do atendimento que era importante, porque é importante fazer o rastreio, é importante vigiar, mas também é importante o cuidar depois. Claro. E depois do cancro. Sim.
E já lá vamos a essa realidade, não é? De ver os primeiros sinais, não é? De risco. Na segunda parte, doutora Emília, porque isto é tudo muito rápido, chegamos ao final da primeira parte e eu convido a continuar, não é? O nosso programa e este tema na segunda parte deste Manhã Viva. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva, em que hoje estamos a falar sobre cancro, uma jornada corajosa de superação e transformação. E temos estado à conversa com a presidente da Associação Amigas do Peito, a doutora Emília Vieira, médica cirurgiã oncológica. Então, retomamos aqui a nossa conversa, doutora Emília. A partir da sua experiência, quais então os fatores de risco do cancro? Os fatores de risco do cancro são muito. Se nós brincarmos, eu costumo brincar às vezes e digo que viver é um fator de risco. Claro. Mas o cancro da mama, estamos a falar especificamente do cancro da mama, o cancro da mama é o mais comum na mulher. Sim. Tem aumentado exponencialmente o seu aparecimento. Cada vez em mulheres mais novas, cada vez em mulheres mais velhas. Talvez seja também um pouco fruto da vida agitada que temos. Sim, bastante. Também pode ser. Anos. Agora, há várias coisas que aumentam a possibilidade de ter cancro de mama. Por exemplo, quanto mais tarde se menstruar, maior a probabilidade. Aumenta o risco. Quanto mais cedo deixar de menstruar, também aumenta o risco. Quando não se tem filhos, ou se tem filhos tardiamente, também aumenta o risco. Como tal, a maioria das mulheres hoje em dia, quase todas têm aumento de risco. Porque são pouquíssimas as que têm filhos antes dos 30 anos. Sim. Portanto, logo isso é um fator de risco. Sim, isso não é muito tarde. Outro fator ligado ao facto de sermos mulher. O amamentar. Amamentar é protetor da mama. Mas a amamentação tem que ser cerca de 8 meses. Portanto, eu amamentei 2 meses, não amamentou. Para a mama, em termos de proteção da mama, não amamentou. Portanto, tem que haver uma amamentação de cerca de 8 meses, não menos de 8 meses. Estes, em relação à mulher em si, aquilo que depende da mulher são estes. Portanto, menarca prévia, menarca precoce, menstruação, menopausa precoce, sim, não ter filhos ou ter filhos tardiamente e não amamentar. São, na verdade, aqueles que dependem um pouco da nossa, alguns da nossa atuação, outros não. Porque ninguém comanda se tem a primeira menstruação cedo. Claro. Ninguém comanda se tem a última, claro, menstruação cedo. Mas podemos comandar amamentar mais tempo. Sim, exato. Há coisas que sim, que podem também depender. Podemos escolher, sim, ter filhos mais cedo, mas o estilo de vida hoje em dia não o permite. Sim, as coisas como estão estruturadas tudo a nível mudou, tudo da mudou. Sociedade é um bocadinho difícil. Quando eu era mais jovem, sei lá, da sua idade, se calhar, a maioria das mulheres tinha os filhos entre os 25 e os 30 anos. Sim. Agora não. Agora é raro uma mulher que tem filhos antes dos 20, 25 anos. Muito raro. Portanto, tudo isso são fatores que nos agravam. Claro. Outros fatores de risco é, em certa medida, a alimentação. Hoje é quase tudo alimentos processados. E todos os alimentos processados nos, de alguma maneira, prejudicam em qualquer tipo de cancro, não é? O cancro da mama. Depois também o tratamento hormonal. O tratamento hormonal também poderá ser prejudicial, mas nós somos mulheres como somos porque temos hormonas femininas. Senão não éramos mulheres. Sim. Não éramos aquilo que somos. Sim. Portanto, nós não podemos dizer, não fazer tratamentos hormonais. Não pode ser, tudo tem que ser equilibrado, tudo tem que ser ponderado, qual é que é a melhor estratégia. Agora dizer nunca fazer hormonas, então se não houvesse hormonas nós também não existíamos. Claro, claro. Portanto, há aqui todo um jogo
que tem que se equacionar os prós e os contras, por vezes, de cada coisa que se toma. Por exemplo, mulheres que têm menopausas horríveis, de mal-estar, de má qualidade de vida, Sim. se fossem com um pouco de hormonas, melhoravam. Mas faz mal ao cancro de mama. Então, mas se calhar se ela tiver uma péssima qualidade de vida, acaba por ter cancro de mama. Não sei se veja, tudo tem que ser pesado. Pesado, sim. Tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser pesado. E depois também, em relação ao cancro, é importante dizer que ninguém consegue evitar o aparecimento de um cancro. É fora da nossa vontade. Do nosso controle. Do nosso controle. Mas o que é que nós podemos fazer? Porque é que fazemos os rastreios? Então qual é o papel do rastreio? O papel do rastreio é descobri-lo cedo. Portanto, nós não temos a capacidade de o impedir, mas temos a possibilidade de o descobrir cedo. Então, e o que é isso, descobrir um cancro cedo? É ser descoberto por um exame sem ser palpável ainda. Sim. E daí os rastreios. O que é os rastreios? É fazer um exame sem haver queixas, sem haver palpações estranhas e esse rastreio descobrir um tumor que só será descoberto daqui a 6 meses ou 1 ano, já se calhar numa fase tardia, consoante as características do tumor. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Então, afinal, o que é que nós podemos fazer? Temos que estar atentos a nós. Temos que estar atentos aos rastreios, fazer os rastreios, mas o rastreio faz-se 2 em 2 anos, ou faz-se anualmente. Então, e os outros 12 meses, como é que nós fazemos? Temos que conhecer o nosso corpo. Temos que conhecer o nosso corpo e insistir no autoexame da mama. Sim. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Então, e em que faz? No dia 1 de cada mês? Como é que fazemos isso? Quando se é menstruada, nós temos uma fase no mês em que estamos menos sujeitos às hormonas. Já passou a fase da ovulação, já passou a fase da menstruação. Sim. E essa fase é a primeira semana a seguir ao período acabar. Acaba a menstruação. Temos uma semana até depois se recomeçar outra vez todo o ciclo hormonal. Então, essa semana é quando a nossa mama está menos sujeita à influência hormonal. Portanto, está mais igual a si própria. Porque depois, com os estrogénios e a progesterona, começam os quistos, começa a endurecer a mama e nós não sabemos se é algo grave ou não. Não. Observar a mama na semana a seguir ao período menstrual. Então, aí perguntam, mas eu já não sou menstruada. Como é que eu faço? Então, se já não é menstruada, fixa um dia, um fim de semana. Por exemplo, o primeiro domingo de cada mês. Olha, o primeiro domingo de cada mês vou olhar-me ao espelho. E este autoexame da mama é importante que se faça ao espelho também. E porquê? Porque nós só vemos as nossas mamas de cima para baixo e depois palpámo-las. Nós temos que as conhecer de frente, temos que as ver ao espelho. E, ao espelho, procurar mobilizar as mamas. Como? Levantando os braços e baixando. Sempre que levantarmos e baixarmos as mamas, os mamilos sobem e as mamas sobem uns centímetros. É importante que façam isso em conjunto. Imaginemos que há uma disparidade, que uma sobe um pouco mais que outra, que uma enruga e outra não, que uma repuxa e outra não. Algo não está bem. E também olhar mais a textura, não é? Como é que está, a aparência. Nós temos que conhecer, temos que palpar, mas também temos que conhecer as nossas mamas. Temos que saber, todas nós temos uma mama um pouco maior que outra. Temos um mamilo um bocadinho diferente um do outro. Às vezes um invagina e outro não. Portanto, nós temos que conhecer bem o nosso corpo para estarmos alerta se ele nos mandar um sinal que pode passar despercebido. Entendo. Sim. Portanto, além do rastreio que deve ser feito anualmente ou bianualmente, conhecermos o nosso corpo, conhecermos de frente, vermos-nos ao espelho e verificarmos a mobilização e a palpação se está igual ao que era de antes. Isso é extremamente importante. E depois perguntam, então, mas há pessoas que começam a fazer o rastreio mais cedo que umas que outras. Porque é que umas começam mais cedo, outras começam mais tarde? O grande boom de aparecimento do cancro é, na verdade,
durante cerca de 20 anos, 30 da nossa vida. Que é entre os 45 e os 75 anos. Sim. Até este ano, o rastreio era dos 50 aos 70 anos. Mas dado o grande aumento que tem havido de mulheres mais novas e mais velhas, então a partir deste ano o rastreio começa dos 45 aos 74 anos. O rastreio oficial. Ok. Estou a falar do Sim, rastreio sim. da Liga Portuguesa contra o do Cancro. cancro. Que era só dos 50 aos 69. Dos 51 aos 69. Portanto, o que já nos veio, de alguma maneira, ajudar bastante. Ajudar, sim. Agora, o que é que se deve cada vez aparecer mais cedo? Qualidade de vida, o estilo de vida, as radiações que nos rodeiam, os alimentos que nós comemos, o que nós respiramos, o escape dos carros, enfim. Há tanta coisa que depende da vida como nós a conhecemos agora e que é difícil nós agora deixarmos de ter esta vida porque é aqui, neste mundo que nós vivemos. Sim, e temos que cuidar nessas dimensões todas. Exatamente. E de que forma, toda a sua experiência, aquilo que tem vivido nesta realidade, de que forma a doença do cancro, não é? Do cancro da mama, pode transformar a vida destas pessoas, destas mulheres? Olha, pode transformar algumas no bom sentido, outras no mau sentido. Primeiro que tudo, é sempre uma etapa a ultrapassar. Não é fácil dizer a uma mulher que ela tem um cancro de mama, porque a noção que a mulher tem é que é o fim da sua vida. E o cancro de mama, hoje em dia, não é o fim da nossa vida. Eu costumo dizer que nós vivemos numa época de ouro em termos de detecção precoce e em termos de fármacos ao nosso alcance. E temos, na verdade, possibilidades de sobrevida que não tínhamos há 15 anos ou há 20. Agora, nós quando damos a notícia a uma mulher que tem cancro de mama, temos também que partilhar com ela a esperança de a podermos tratar. Entende? Sim. Ela tem que, o médico está-lhe a dar a notícia e ela tem que saber que tem ali um amigo, que tem ali alguém que a vai acompanhar a doença e que vai dar também o seu melhor no seu tratamento. Sim. Aquilo que está a dizer também é um dos grandes desafios, não é? Enfrentados pelos pacientes durante o tratamento depois do cancro, não é? Falou há pouco aqui no início o facto de ter alguém que já passou pelo mesmo, não é? É muito importante. É importante para ultrapassar este desafio. Saber que outra pessoa ultrapassou. Quando se tem a notícia e quando depois... Exatamente. As doentes vão ser operadas, vão ser intervencionadas. Sabem que é sempre uma situação... Um tratamento ao cancro é sempre uma amputação de uma parte dela. Sendo uma amputação, é sempre algo marcante. Que pode levar a uma aceitação ou também a uma revolta. Também pode, exatamente. Não é? E a coisa não correr tão bem. Exatamente. Há mulheres que nunca ultrapassam a revolta. Mulheres e homens, que os homens também têm cancro de mama. Sim. Agora, há mulheres que nunca ultrapassam essa revolta, mas também, na maioria dos casos, desde que bem orientadas, é por isso que temos as nossas psicólogas que as ajudam, a maioria delas consegue ultrapassar. Agora, também é muito importante, e é por isso que falamos tanto, nos familiares, a família que a rodeia. Por vezes, essa família também precisa de algum apoio, precisa de saber como é que há de lidar com ela. Sim. Que tipo de conversas é que há de haver? Claro. Como é que há de percebê-la? Ninguém melhor de quem vive com essa pessoa sabe os pontos fracos e fortes, então vamos estimular os pontos fracos, não é? Sim, e a própria pessoa que é familiar ou que é cuidadora também de sofrer, não é? E por vezes precisa tanto de psicoterapia como a própria doença. Exatamente. E precisa tanto como a própria doença. Sim. A importância do diagnóstico precoce, não é? Pode levar a que não tenha que fazer tratamentos tão agressivos? Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sim. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Um tumor
que é descoberto precocemente, isto é, que não foi detectado pela doente, foi detectado por um exame de rotina e que, portanto, ainda não causou estragos, digamos assim, à distância, e que, portanto, também não está localizado só à mama. O cancro da mama, já agora só um à parte, o cancro da mama tem a capacidade, como todos os cancros, cancro é uma palavra malandra porque significa que tem a capacidade de poder sair do seu local de formação para outros locais do corpo. Portanto, pensam logo que há ali que é uma espada em cima da cabeça. Será que vão ultrapassar? E isto passa-se com as famílias também. Portanto, o apoio da família é quase tão necessário às vezes como o da doente. Agora, há sempre famílias que são um pouco descontextualizadas, há famílias em que acabam por se separar. Pois. Embora não seja tão frequente já agora, mas continua a haver, na verdade. Se há filhos pequenos, os filhos também têm que acompanhar um pouco, não se pode esconder. Os filhos, por exemplo, a mãe faz quimioterapia, vai-lhe cair o cabelo, então se calhar vão os dois cortar o cabelo, mãe e filha. Portanto, habituar que aquilo é uma trajetória, mas não é algo de mau, porque ele também corta o cabelo, a mãe também corta, só que a mãe corta mais, principalmente crianças pequenas, Sim. porque às vezes crianças pequenas não conhecem depois a mãe depois do corte. Pois. Não estão habituadas a ver a mãe sem cabelo. Claro. De maneira que é importante que não tentem proteger os filhos julgando que estão a protegê-los. Não os podem tirar da sua vida. De viver, não é? Porque no fundo exatamente. pode fazer parte Portanto, da nossa vida. Isto tem muitas nuances. Nós estávamos aqui a tarde inteira aqui a conversar acerca disto, não é? Os homens, por exemplo... que é cada vez também mais frequente. Também, não é? De qualquer maneira, é 1% de todos os cancros. Sim. Portanto, em cada 100 mulheres há um homem com cancro de mama. Os homens pensam que é o fim do mundo. Então, para eles é que pensam que é o fim do mundo. E o cancro nos homens ainda tem outra vertente que eu não posso deixar de frisar, que é quase sempre um cancro de origem genética. Pois. Portanto, 10% dos cancros são de origem genética e são de transmissão familiar. Portanto, quando surge um cancro num homem, ou seja ele a idade que tiver, e quando surge um cancro numa mulher pré-menopáusica, é sempre mandatório fazer estudo genético e verificar se alguns outros da família podem ter ou não. E quais os avanços mais recentes no tratamento do cancro? Olha, os cancros mais recentes, vamos falar já do cancro genético. Nós, conseguindo descobrir mulheres e homens que têm mutação genética, podemos impedir o cancro da mama fazendo remoção das mamas e fazendo reconstrução imediata. Claro. Tirando os ovários. Portanto, o que é que nós fazemos? Imaginemos que é uma mulher nova, nós damos 4, 5 anos de vigilância em que a mulher tenta engravidar, ter 1 ou 2 filhos, e assim que tem, tiramos os ovários. E as mamas também são tiradas e reconstruídas, de imediato, na mesma hora. Reconstruídas de imediato. Até se pode fazer tudo na mesma cirurgia. Antes tinha que se esperar, não é? Como? Antigamente tinha que... Sim, agora também se pode esperar. Okay. Nós temos aqui vigiando. Temos muitas mulheres que têm mutação genética e que estão 4, 5, 6 anos em vigilância. Mas sim, desculpe interromper. Até conseguirem ter filhos e constituir a sua família, porque muitas vezes são mulheres muito novas. Pois. Que ainda não sabem o que é que vai ser a vida delas. E já sabem que têm uma mutação genética. De maneira que tem que haver uma vigilância mais apertada até conseguirem constituir a sua família, as que desejarem, é óbvio, e depois então fazer remoção dos órgãos que estão mais prementes na possibilidade de ter cancro de mama. Essa realidade logo da reconstrução, não é? Também é muito positiva, no sentido em que veio também ajudar a autoestima da própria paciente. Hoje em dia há 3 ou 4 tipos de cancro que não se pode fazer a reconstrução imediata. E muitas vezes até por problemas de pele e não propriamente do cancro.
Portanto, há certo tipo de doenças que não se pode fazer radioterapia também. Portanto, algumas doenças autoimunes, mas hoje em dia 90% das mulheres com cancro de mama, desde que o tumor seja descoberto em fase tratável, pode-se fazer de imediato a reconstrução. Como é que a sua experiência como médica influenciou a sua perspectiva de olhar o cancro? Para mim, o cancro é algo que temos que vencer e não ser vencidos por ele. Como é que nós podemos vencê-lo? Se o descobrirmos a tempo. Sim. Então temos que insistir na prevenção. Temos que insistir na prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. Conheça o seu corpo. Faça mamografia. Não só os rastreios, mas Exatamente. orientar para... E depois induzir na família. Temos uma mulher com cancro de mama. Temos que começar logo na filha, temos que começar logo nas irmãs. Mãe, avó, todas as mulheres têm um cancro de mama, a família toda tem que ser estadiada, tem que ser vista, no sentido de verificar se também há a possibilidade ou não de vir a ter cancro de mama. Portanto, a importância da prevenção. Uma das coisas que nós fazemos muito na nossa associação é insistirmos na literacia em saúde. E a literacia em saúde é fazer uns workshops mensais em que se falam sempre temas ligados ao cancro de mama. Ou é a alimentação, ou é a psicologia, ou é a radioterapia, ou é a quimioterapia, ou é a cirurgia, ou é a genética. Portanto, vamos sempre falando e intervalando, porque cada um tema destes, há milhares de temas em cada uma destas disciplinas. Claro. De maneira que há inúmeras coisas que nós, mesmo falando do mesmo tema, nunca são replicáveis. Claro. Podemos sempre ter assuntos novos. Por exemplo, a importância do exercício no pós-operatório, imediato. Que exercícios podem ser feitos? Porque a tendência da mulher foi operada às mamas, é não mexer os braços para ver se não estraga nada. Mas depois também fica com os ombros mal porque não mexeu os braços. Pois. Não é? Portanto, há toda uma miríade de coisas que nós podemos falar e podemos ver em relação ao tratamento do cancro de mama. O que eu procuro dizer às minhas doentes é: o cancro não é o fim. Claro. O cancro é outra etapa da vida, em que temos que aprender a viver de outra maneira, a ter outros cuidados que não tínhamos até aí. É outra vida, é como se saíssemos do resto de chão e passássemos para o terceiro andar e temos que subir 3 pisos até lá. Claro. E, portanto, cada piso desses é um ensinamento. É uma integração, é uma integração sua própria vida. Portanto, o cancro hoje em dia, eu costumo dizer que é muito importante a época em que se nasce e onde se vive. Sim. Porque nós vivemos aqui em Portugal num cantinho. Se vivermos 500 quilómetros para o oeste, para este, não é mau, estamos em Espanha. Ou para norte, estamos em França. Mas se viermos para sul, estamos em Marrocos e estão completamente. Sim. Entendo o que eu quero chegar. Eu acho que é importante, isto tudo é importante, mas, na verdade, insistir, descobrir cedo. Sim. Nós não podemos fazer outra coisa senão cuidar de nós. Como é que nós podemos cuidar de nós? Descobrir cedo doenças que são evitáveis de se aumentar. Doutora Emília, como disse, tínhamos aqui horas de programa. No entanto, eu agradeço de forma... foi um gosto tê-la aqui e poder ouvir todas essas... Eu não posso deixar, já agora... Todos esses ensinamentos. Uma pequena... este livro, fui eu que fiz, não... Peço desculpa da minha vaidade, mas... Não, nada disso. Mas eu fiz este livro com um sentido. E agora há um laboratório que estão a fazer também pequenas coisas mais pequenas. Quando nós temos a notícia de um cancro, queremos de imediato ter novos conhecimentos. Onde é que podemos ir buscar? Então o que é que eu fiz? Agarrei nas 150 perguntas mais frequentes que me fazem. Sim. E pulo-os as respostas numa linguagem que toda a gente compreende, sim. Isso é muito rico. Portanto, é uma das facetas da nossa literacia. Sim, importantíssimo também nesta dimensão da saúde. Que as pessoas procurem. Deixa um livro para si, para aqui. Oferecemos aqui à Canção Nova. Muito obrigada. Nunca se sabe, pode ser alguém que precise. Sim, obrigada. Já agradecemos a sua partilha enriquecedora, não é?
boa missão, bom trabalho. Muito obrigada e que Deus nos ajude, e a Nossa Senhora de Fátima também, que ela faz muita falta. Nós temos na nossa associação a Nossa Senhora das Graças, que está em cima do mundo a pisar a cobra, que é a doença. E que está ali para dizer que vamos ter a graça da cura. E a fé é importante também para a superação. Muito não é? importante, muito importante. Muito obrigada. Nada, muito gosto. Foi um gosto. Muito obrigada. E estarei sempre disponível para qualquer coisa que vocês precisem. Obrigada. E já sabe que falta terminar o programa e com a nossa rubrica, não é? Ver agora todo aquilo que a Graciele falou no início do nosso programa, ver o resultado. Então vou caminhar até lá para experienciarmos aquilo que ela tem para partilhar como praticidade daquilo que ela falou na primeira parte. Até já. Então já estamos aqui ao pé da Graciele, novamente, com a Telma, não é? Em que vai aplicar aqui um teste de coloração, não é? Mas, Graciele, na prática, de que forma a beleza pode ser caminho para a vida e como podes ajudar podes ajudar estas mulheres com cancro, não é? Sim, Vais sim. exemplificar-nos. Aqui vai ser só uma ilustração rápida do teste de coloração. Fica para outra rubrica, falarmos de testes de coloração, as características das cores, mas, como eu havia falado no primeiro bloco, sobre o que eu escrevi de fazer, de repente, uma experiência assim, com pacientes de cancro para resgatarem a sua autoestima. Então, uma experiência que poderia ser feita, desculpa, Thelma, é o teste de coloração pessoal, que através dos tecidos comparativos, a gente vê quais são as melhores cores para a pessoa. Então, aqui, por exemplo, tem o tecido de cores frias e o tecido de cores quentes. Então, na mesma posição, na mesma luz, não sei se percebem a diferença. As cores quentes, sim, olha como fica, e as cores frias. Fica mais alegre a outra. A gente aqui não está assim todo o cenário que deve ser, porque é só para ilustrar sobre isso, né? De como perceber os melhores tons, as melhores cores de acordo com o tom de pele. E aí eu trouxe esses lenços aqui porque muitas pacientes usam os lenços na cabeça, né? E aí uma experiência interessante seria justamente essa, ver as melhores cores e ver quais os tons de lenço que vão ficar bem na beleza daquela mulher. Porque até mesmo os tons influenciam. Os tons de cada tecido, a temperatura, intensidade, profundidade, influenciam para a pele ficar mais vistosa ou não, de acordo com o tom que se usa, de roupa, de acessórios, de maquiagem ou de lenço na cabeça, pode influenciar para a pele ficar mais vistosa ou, ao contrário, se não se usa as cores adequadas, pode ressaltar aqueles pontos que, de repente, a mulher não gosta no seu rosto. Então, basicamente é isso. Pronto, então agradecemos, não é, a tua presença também aqui nesta ajuda, não é, que pode ser uma ajuda grande na autoestima. Até a nossa modelo hoje aqui. Na autoestima da mulher, nestas realidades da sua vida. Também agradeço à Telma Freire, que muitos conhecem, sim, não é? Os nossos telespectadores conhecem, muitos, calhar não conhecem, ela está muito por trás das câmaras, mas muitos nossos não é, que seguem a Canção Nova, que gostam de vir aos encontros da Canção Nova, sempre encontram a Telma. Então, muito obrigada também a vocês por este momento. Obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado, já sabe que pode ver, não é, novos programas antigos, pode rever este programa também no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal, e também agradeço e peço a sua ajuda também para colaborar, apoiar esta missão de evangelização, não é? Com a sua doação ou com a sua oração. Com a sua oração nós contamos sempre. Muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.